E aí, desenvolvedor, tudo bacana? Bem-vindos a NextWave Education. Meu nome é Abimael Mendes e hoje nós vamos falar sobre Storage Procedures com o Entity Framework. Então, fica ligado que a temática tá bem bacana. A gente vai ter alguns exemplos práticos para a gente entender como que as Storage Procedures elas funcionam. E antes da gente iniciar, gostaria de pedir que, se você gostar do vídeo, deixa o like, deixa um comentário também. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Então, bora entender o que é um Storage Procedure. Storage Procedures, ou procedimentos armazenados, são consultas SQLs que são armazenadas no banco de dados que a gente pode reutilizar quando a gente quiser, de acordo com o necessário. Ela vai nos permitir que a gente realize essas consultas várias vezes, colocando elas em vários lugares na nossa aplicação. Isso vai nos promover uma reutilização do código e uma facilidade na manutenção, sendo que a gente precisa alterar apenas a procedure, o comando lá no banco de dados, que está no banco de dados, não na nossa aplicação. E quais são as vantagens de se utilizar as Storage Procedures? A vantagem é a seguinte: redução de tráfego da rede. Por muitas vezes a gente precisa buscar uma informação no banco de dados, o banco de dados ele vai nos trazer essa informação como uma resposta, a gente vai processar ela de alguma forma, realizar a alteração dessa informação, vai enviar novamente essa informação para o banco de dados vai nos retornar um ok, informando que deu certo, e aí a gente vai informar, tem que atualizar uma outra tabela, envia essa informação, o banco de dados vai nos retornar. Isso pode gerar um aumento no tráfego da nossa rede, nos acessos ao nosso banco de dados. Já com o Storage Procedure, a gente consegue ver que a aplicação ela vai enviar um único comando lá para o banco de dados. Quando esse comando ele chegar no banco de dados, vai aqui iniciar a Storage Procedure de atualização da informação. Digamos que ele vai verificar a informação, vai alterar a informação, atualizar as outras tabelas, tudo isso sendo feito no banco de dados. Não teve essa transferência de informação, essa ida e volta do banco de dados. Então, isso reduz o tráfego de rede. Uma segunda vantagem da utilização das Storage Procedures é a questão da segurança. As Storage Procedures elas vão executar exatamente aquilo que elas foram programadas para fazer. No caso aqui a gente tem uma Storage Procedure de atualização de informação, ela vai fazer A, B e C. Ela não vai fazer outro procedimento além disso. Caso a gente não utilize as Storage Procedures, pode acontecer de ocorrer algumas falhas na nossa aplicação, abertura para ataques e outras questões que podem deixar nossa aplicação vulnerável. Então, elas vão trazer essa segurança para a nossa aplicação, porque a nossa aplicação ela simplesmente vai enviar uma informação de que essa Storage Procedure precisa ser executada e o banco de dados vai executar. Um terceiro ponto é a manutenção e a reutilização do código. Digamos que a gente tenha duas aplicações, uma aplicação 1, uma aplicação 2, e eles ficam realizando essa transferência na rede, enviando informações para o banco de dados, recebendo, modificando e enviando novamente. Mas digamos que surge a necessidade de alterar aqui um procedimento na minha aplicação, mudar uma regra de negócio da minha aplicação. Digamos que não vai atualizar a tabela AB, vai ser a tabela A, B e C. No caso, eu teria que vir aqui na minha aplicação 1, fazer a alteração dizendo que vai ser a B e C. Teria que vir aqui na minha aplicação 2, informar que vai ser alterado na A, B e C também. Então, isso gera uma dificuldade na manutenção. É um pouco mais oneroso realizar essa manutenção. Já com as procedures, com as Storage Procedures, quando surgir uma mudança na regra de negócio ou uma alteração nos meus processos, eu simplesmente modifico aqui a minha Storage Procedure. A gente vai ver como que a gente realiza a atualização de uma Storage Procedure. No caso aqui, se surgir a necessidade de alterar a atualização da tabela A e C, eu posso colocar aqui que vai ser alterado a B e C. Isso já vai refletir para a minha aplicação 1 e para a minha aplicação 2. Eu não preciso ir lá e realizar a manutenção do meu código. Eu centralizo aqui no meu banco de dados, realizo essa modificação e já vai refletir nas minhas aplicações. Então, com isso, a gente consegue ver as vantagens de se utilizar as Storage Procedures. Bacana? Então, bora lá para o código para a gente ver como é que funciona, como é que a gente cria, como é que a gente edita, como que exclui e como a gente implementa utilizando o Entity Framework. Indo aqui para o nosso projeto de exemplo,
eu criei aqui um projeto de API onde a gente vai implementar as nossas procedures. Então, aqui na controller, eu criei uma controller de cliente, onde a gente vai ter os nossos métodos de buscar todos, de criar, de buscar por nome, de deletar e de editar um cliente. Para isso, eu criei aqui uma entidade de cliente, onde vai ter o ID, vai ter o nome, e vai ter o sobrenome e também vai ter data de nascimento. Também criei uma pasta data, que a gente vai ter aqui o nosso contexto do banco de dados. E também criei um repository, onde a gente vai implementar nossa comunicação com o banco de dados. Aqui eu já criei o nosso underline context, né, que a gente vai comunicar com o banco de dados. E aqui a gente vai implementar as nossas comunicações. Nesse meu projeto, eu também já realizei a criação das migrations e já fiz o update database. O banco de dados já está criado. Se a gente for aqui, a gente consegue ver que o nosso banco já está criado. Storage Procedure e Demo. E aí, para implementar as nossas procedures, a gente pode clicar aqui com o botão direito, clicar em New Query e começar a criar as nossas procedures. Para isso, a gente pode colocar aqui um Create Procedure, consultar clientes. Coloca aqui um S, begin, e passa o comando que a gente quer executar. No caso aqui, eu vou informar um select, um from, quero pegar todos os clientes aqui da minha tabela de clientes. Essa é a minha tabela de clientes aqui. Informo aqui um end. Então, criei aqui minha procedure e coloquei o código dela aqui. Para criar ela realmente, eu seleciono aqui e coloco para executar. Ele vai informar que o comando foi completado com sucesso e minha procedure já está criada e eu posso chamar ela lá no meu código. Para isso, a gente volta aqui e pode implementar. Vamos lá, um public, vai me retornar uma lista de cliente chamado buscar todos. A gente vai criar uma variável para receber os nossos clientes, que vai ser igual ao nosso contexto.clientes.from SQL raw. E aí, para isso, a gente coloca aqui o nosso comando, que é exec, para executar. E aqui a gente informa o nome da nossa procedure. No caso aqui, o nome da nossa procedure é consultar clientes. Seleciono aqui, colo, gosto de dar uma linha, coloco um toList para retornar em formato de lista. E aqui a gente pode colocar um return clientes. E assim vai ser retornado os nossos clientes. Então, quando a gente chamar essa procedure, o from SQL raw, ele vai executar a procedure de consultar clientes. Ele vem aqui no meu banco de dados e executa esse comando aqui, selecionar todos os clientes do meu banco. Vamos voltar aqui na nossa cliente controller. Eu vou comentar essas outras actions, porque a gente vai criar elas posteriormente. Depois disso, a gente pode colocar o nosso código para executar. Colocar aqui um breakpoint aqui para a gente conseguir ver como que acontece esse processamento. Aqui a gente tem o nosso get, vamos clicar aqui em try in out, execute. Aí vem para a nossa aplicação. Colocando para executar, ele vai no meu banco de dados, vai acessar as informações, vai buscar todas as informações e a gente vai ver aqui que eu tenho todos os meus clientes. Maria, José, Joana, então aqui cerca de 9 clientes. E assim ele vai retornar lá para minha tela todos os meus clientes. Meu banco de dados já estava povoado anteriormente. Agora, digamos que seja necessário buscar clientes pelo nome do cliente. Nesse caso, a gente pode realizar a criação de uma nova procedure, que vai se chamar obter clientes por nome. E aqui eu vou repassar que a minha procedure ela vai receber uma informação que vai se chamar name, que vai ser do tipo n vai char. Coloco aqui o as, begin e o select todos os clientes onde clientes tem um nome igual à informação que eu vou repassar. Esse nome aqui, que é um varchar, ele vai ser repassado pela nossa aplicação. Posso pular uma linha aqui e informar um end. Pronto.
procedure escrita, vamos colocar aqui para executar, ver que já foi criado a nossa procedure. Agora, voltando para o nosso código, a gente pode criar aqui a nossa busca por nome. Esse é um public, ele vai nos retornar uma lista de clientes, que vai se chamar buscar por nome, e a gente vai repassar uma string chamada nome usuário. A gente vai criar uma variável para receber essa informação, passar o nosso contexto, informar que acessar a tabela de clientes, colocar aqui o from SQL raw e informar a nossa consulta. No caso, a gente já viu aqui que a gente utiliza o exec, e aqui eu gosto sempre de copiar a informação da nossa procedure, o nome certinho para não acontecer nenhum erro. Aqui a gente coloca um arroba e repassa aqui a nossa informação, vai ser o nome. Fecha aspas, coloca uma vírgula, e aqui a gente vai passar um new SQL parameter. E aí a gente vai informar que o nosso arroba nome, deixa eu quebrar aqui, o nosso arroba nome vai ser o nosso nome do usuário. Após isso, coloca um ponto e manda o toList. Caso aqui, ele vai realizar a verificação, vai executar a procedure de obter clientes por nome, vai ter aqui o arroba nome, e aqui a gente está informando que o parâmetro arroba nome vai receber a informação do nome do usuário que a gente vai receber aqui no nosso método buscar por. Após isso, a gente coloca aqui um return e retorna os nossos clientes. Voltando aqui para a nossa controller, a gente pode descomentar essa parte do código aqui. Para cima, busca por nome, a gente pode alterar o nosso código, pode buscar pelos nossos clientes. A gente sabe que no nosso banco de dados aqui tem uma Maria. A gente colocar aqui buscar por nome, a gente pode colocar aqui o nome da Maria e buscar ela. Vai ser aqui retornado a nossa usuária Maria, que a gente buscou todos os usuários que têm o nome Maria lá na coluna nome. Então, é dessa forma que a gente realiza a criação de uma procedure com parâmetro e com retorno. Vai retornar aqui os usuários que possuem o nome Maria. Agora, eu quero criar aqui com vocês uma procedure onde ela tem um parâmetro, mas ela não tem um retorno. Caso que a gente pode utilizar um exemplo de deleção. Para isso, a gente pode criar aqui o create procedure, e a gente pode chamar de excluir cliente. Coloca aqui um arroba cliente id, informar que ele é um int, as begin, informar qual a query que a gente quer realizar aqui. No caso, vai ser um delete from a tabela de clientes, onde o id vai ser igual ao cliente id. Finaliza aqui a nossa procedure, seleciona aqui, coloca para executar, nossa procedure foi criada. Voltando aqui para o nosso código, a gente pode criar aqui um public void, que não vai ter nenhum retorno, chamado deletar, e repassar um int id. Abrir chaves, colocar o context, e aqui a gente vai informar o database.execute SQL raw. Nesse caso aqui, a gente não está utilizando o from SQL raw, a gente não está realizando uma consulta, a gente está realizando uma modificação no nosso banco de dados. Então, nesse caso aqui, a gente executa o execute SQL raw, e aí coloca a informação da nossa procedure. Deixa eu copiar aqui o nome dela, executar a procedure de exclusão, informando que eu vou repassar uma informação de cliente ID. Após isso, colocar aqui um new SQL parameter, dizendo que eu vou repassar um parâmetro, e informar que a minha query, a parte onde tem cliente ID, que é essa parte aqui, na verdade vai receber um ID, que é o ID que eu quero realizar a exclusão. Vou fechar aqui parênteses, pronto. Aqui a gente consegue executar uma ação no nosso banco de dados. Voltando aqui para a nossa controller, copiando aqui a nossa action de deleção, vamos informar o ID e vamos retornar aqui um noContent. Atualizar a API e a gente vê aqui que o delete já está no ponto. Buscando aqui pelos usuários, a gente vê que a gente tem usuários com o ID 1, que é esse Pedro aqui. Posso colocar o ID do Pedro, o ID 1,
executar e ver que já foi me retornado um 204 no content. Executando aqui novamente, eu vejo que o Pedro executando aqui novamente, eu vejo que o Pedro ele foi excluído. Agora, digamos que a gente precisa realizar a alteração de um usuário, a atualização de um usuário. Para isso, a gente pode também seguir a mesma linha. Create Procedure, atualizar cliente e informar que aqui eu vou repassar algumas informações. Eu vou repassar cliente ID, que vai ser um inteiro, como é uma atualização, eu preciso informar o ID. Vou repassar também o nome, todas as informações básicas que tem lá na minha entidade. E na minha coluna aqui no SQL. Vai ser um N vai char, formar um sobrenome, também N vai char, e informar uma data nascimento, que vai ser do tipo date. As begin, e aqui a gente vai repassar o nosso comando, que é o date, na tabela de clientes, e a gente vai setar o nome que a gente repassou, o sobrenome que a gente repassou e a data de nascimento que a gente repassou, onde o ID do cliente seja igual ao ID que a gente repassou, que é no caso o cliente ID, formar aqui o end. Pronto, criamos aqui a nossa procedure de atualização, vamos colocar ela para executar, para salvar. A gente vê aqui que o comando foi completado com sucesso, bora lá para o nosso projeto para a gente implementar esse update. Aqui a gente consegue criar também um public cliente, a gente vai retornar o nosso cliente alterado, chamado atualizar, e vai repassar o cliente. Vou colocar aqui um content, database.executar SQL raw, né? A gente vai fazer uma atualização, então a gente tem que repassar através do SQL raw, que vai realizar as atualizações, as modificações e informar o nosso comando, que na verdade que vai ser o exec, executar. E aqui, como sempre, vou copiar o nome da nossa procedure, colar aqui para não ter erro e repassar as informações. O arroba cliente ID, o arroba nome, o arroba sobrenome, o arroba data nascimento, colocar aqui o ponto e vírgula, pular uma linha, voltar para cá, colocar o new SQL parameter, colocar aqui que a gente quer que na parte que tenha cliente ID receba a informação do nosso cliente.id. Colocar aqui uma vírgula e vou duplicar aqui 3 vezes para colocar os próximos parâmetros. Meu próximo é nome, na parte que tem nome, quero que seja adicionado o nome. A parte de sobrenome, seja adicionado o sobrenome. E por fim, na parte de data nascimento, seja adicionado a data de nascimento. Tiro aqui a vírgula, fecho parênteses, coloco ponto e vírgula e coloco aqui um return cliente. Após isso, posso voltar aqui para a minha controller, buscar as minhas informações de editar. Deixa eu copiar aqui. Tá aqui a parte de edição do nosso usuário. Vou atualizar a minha API, voltar aqui para ela e buscar um usuário para a gente editar. Vamos editar aqui o Marcos, copiar aqui as informações do Marcos, vir aqui na parte de editar, que é um post, colar e alterar. Não vai ser mais Marcos, vai ser Pedro. Coloquei aqui as informações, vai ser Pedro Oliveira agora. Posso colocar para executar. Retorna aqui uma informação já atualizada com a minha atualização. Então a minha procedure ela vai receber as informações aqui em atualizar cliente, vai receber esses parâmetros aqui, vai setar esses parâmetros no meu cliente especificado aqui pelo ID. Agora, saindo mais dessa parte de CRUD, de adicionar, de editar o usuário, de realizar ações com as procedures, a gente vai ver como modificar uma procedure e como excluir uma procedure. No caso, para realizar a edição de uma procedure, a gente pode fazer a seguinte alteração. No caso aqui, eu vou copiar um código
e vou colar ele bem aqui abaixo de obter clientes por nome. A gente vê aqui que a procedure de obter clientes por nome, ela vai buscar no banco de dados todos os clientes que têm o nome exatamente ao que foi repassado. Caso eu queira alterar ela para obter os clientes que o nome dele contenha um fragmento do que foi repassado, eu posso vir aqui e colocar o alter para alterar a procedure. Vou passar aqui as informações que eu quero alterar. No caso aqui, ele vai buscar a tabela de clientes, o nome que contenha a informação que vai ser repassada. Então, não precisa ser exatamente o que foi repassado. Se tiver dentro do texto essa informação, vai ser retornado. E aí aqui eu seleciono e clico em executar, que ele vai realizar o comando tudo certinho. Agora, a minha procedure de buscar por nome, ela não vai buscar apenas o nome exato. No caso aqui, a gente tem uma Mariana no nosso banco. Se eu buscar agora Mariana no banco, eu posso colocar apenas Mari e executar. A Maria e a Mariana foram me retornados. Então, a minha procedure ela foi alterada. Para apagar uma procedure, também não tem problema. A gente consegue vir aqui, vou copiar aqui o alter procedure, vou colocar para drop, para apagar essa procedure do meu banco de dados. Posso colocar aqui para executar, ela vai ser apagada. Se eu vier aqui no método de busca por nome, colocar para executar, minha aplicação ela vai quebrar porque ela não encontrou essa procedure. Called not find storage procedure, não encontrou essa procedure de obter clientes por nome. Então, assim que a gente consegue gerenciar as procedures. Então, galera, essas foram as storage procedures. É muito bacana a gente utilizar dentro das nossas aplicações. As possibilidades são gigantescas. A gente consegue implementar dentro de códigos SQL diversas ações, sendo que no nosso código vai chamar apenas uma vez e o próprio banco de dados vai encarregar de executar todas essas tarefas. Tarefas de limpeza, tarefas de alteração, tudo isso a gente pode colocar dentro de procedures. Eu espero que vocês tenham gostado, apliquem dentro dos seus códigos, dos seus projetos e peço mais uma vez que se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário também. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ajuda bastante a engajar o nosso canal e assim você também receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Eu fico por aqui e até a próxima!